Meus caros irmãos, irmãs, hoje a palavra de Deus nos fala e nos fala com muita força. O tom da liturgia da palavra de hoje é dado pela primeira leitura do livro de Amós. O contexto social daquela época é necessário que a gente o saiba para interpretar bem as palavras do profeta. Era o tempo do rei Jeroboão II, que administrativamente foi vitorioso. Havia muita prosperidade, mas exatamente esta prosperidade fez com que o povo se afastasse da aliança com Deus. E esse pacto, esta aliança, era uma promessa que Deus tinha feito a Israel, de que quando Israel obedecesse e fizesse a vontade de Deus, Deus ajudaria. Caso contrário, Deus abandonaria o seu povo. E isto aconteceu. Já o reino tinha sido separado em dois. O reino do norte, chamado Reino de Israel, e o reino do sul, chamado Reino de Judá. Os dois reinos não foram fiéis. E o reino de Israel, depois de Jeroboão, foram exilados todos cidadãos para a Síria. E o reino de Judá, mais tempo depois, foi exilado para a Babilônia. E isto o profeta Amós já tinha denunciado. A prosperidade que conseguiu foi acumulada na mão de pouca gente. E os outros ficaram sem nada. Tanto na parte da agricultura, como também nos outros negócios, os poderosos compravam os juízes. Aliás, isso não é tão estranho para nós. E os juízes não julgavam conforme o que era justo, julgavam a favor daqueles que os indicaram e daqueles que tinham pago propina e eles tinham recebido. Os juízes não faziam justiça. E o regime cada vez mais foi se concentrando como um regime tirano, ou seja, quando precisa prejudicar os outros, aí vem a tirania. E é neste contexto que surge o profeta Amós. O profeta Amós exige simplesmente o que é básico, que se faça justiça. Havia trabalhadores na época que eram fraudados de tal maneira que eles tinham que pagar certos impostos abusivos, e estes impostos que eles não conseguiam pagar com o seu provento, os faziam escravos, no pretexto de que eles estavam devendo. Então era um sistema extremamente injusto, extremamente cruel, principalmente com os mais pobres. O profeta Amós tem palavras muito fortes. O profeta Amós, ele surgiu não como profeta, ele mesmo diz de si mesmo: eu sou um pastor de ovelhas, um cultivador de sicômoros. Ele tinha nascido no sul de Jerusalém, portanto no reino de Judá. E aí ele sentiu a necessidade de ir para o norte, para Israel, o reino do norte. E lá ele começou a criticar o sistema e a própria organização da casa real do rei Jeroboão II. E as suas palavras valem para nós até o dia de hoje. Mas as palavras do profeta Amós vão encontrar eco no Evangelho de uma maneira em que Jesus nos dá a solução. O profeta Amós não apresenta a solução, ele faz a crítica. É o profeta da crítica social. Jesus não faz só a crítica,
Jesus nos dá a solução. Nós temos a parábola que Jesus conta do administrador, que não é propriamente desonesto, como dizem, é esperto, mas não desonesto. Ele não roubou do seu patrão. Ele simplesmente repartiu o lucro que ele deveria ter com algumas pessoas que deviam, e ele, como tinha sido mandado embora, ele disse: eu quero fazer amigos para depois eu não ficar abandonado. Jesus aproveita esta parábola para nos dar ensinamento, ou seja, aqui nesta terra, com os bens que nós temos, procuremos fazer a partilha, procuremos ser generosos. E aí Jesus vai criticar, sim, mas dar solução para aqueles que são acumuladores. O acúmulo prejudica o acumulador, porque é uma patologia, e prejudica também a comunidade. O dinheiro não é para ser colocado debaixo do colchão, colocado em aplicações financeiras, é o que o Evangelho está nos dizer, mas é para ser posto em circulação, para trazer a prosperidade de todos e não para ser objeto de idolatria e contemplação daquele que o possui. Talvez alguém já tenha visto alguns filmes daqueles homens de antigamente, avarentos, que tinham joias e tiram do baú aquelas joias, põem nas mãos, olham com aquele olhar de avidez, coloca dentro do baú e guarda outra vez e fica lá. Costuma morrer e não usar nada. Esta é a crítica de Jesus. E está escrito isso, é só ler o versículo posterior do Evangelho, que vai dizer que Jesus falava isso para os fariseus que eram avarentos. E Jesus, portanto, dá a receita para nós, para que os bens deste mundo possam ser úteis neste mundo e no próximo. É necessário que nós não sejamos acumuladores. E o segundo ponto, que haja clima de partilha e de fraternidade. Quando Jesus fala isso, ele não está se referindo a um regime determinado, político, nem o profeta Amós. Aliás, o profeta Amós diz isto muito claramente, no capítulo 6, versículo 12, porque ele escreveu um texto pequeno, são só 9 capítulos. Então, tanto Amós como Jesus vai nos dizer exatamente a mesma coisa. Vai nos dizer da necessidade que nós temos de viver bem neste mundo. E Jesus acrescenta: se nós quisermos ser felizes neste mundo e ainda ser felizes na eternidade, façamos amigos agora com aqueles que vão nos aguardar no céu. E Jesus se refere aos pobres. É claro que em São Lucas o termo pobre significa pobre mesmo. Aqueles que precisam de nós, precisam de Deus. Então estes vão nos receber no céu, se nós tivermos também um olhar de sensibilidade para com eles. A palavra de Deus, e de modo especial o Evangelho de Jesus, é uma lição de sabedoria para a nossa vida, sem dúvida alguma. Mas acima de tudo, não é somente uma lição, é a nossa redenção em Cristo.